Muito boa tarde, seja bem-vindo a você, essa edição tarde do Match Sport News. Vamos com as principais notícias de hoje. Bom, vocês acharam estranho por que eu não gravei hoje de manhã? Porque a partir de amanhã vai ter um outro horário do Match Sport News a partir de amanhã, né? E vai ser um pouquinho mais tarde em relação à edição que a gente está agora, de 2h45, que eu vou anunciar depois os novos horários para vocês. Enfim. Lembrando que as lives continuam a mesmo horário, não mudou nada. Só o horário de segunda a sexta dos vídeos mudou. Eu tirei a edição de manhã, então vai ser só edição de tarde e de noite para vocês, ok? Para não ficar muito vídeo toda vez, ok? Bom, vamos começar com a pauta que o Son, jogador da Coreia do Sul, ele iniciou o serviço militar. Para quem não sabe, o Son ele ainda não cumpriu o serviço militar no país dele. Tanto que teve até um negócio na Copa do Mundo dele, ele serviu o exército sul-coreano para poder jogar na Copa do Mundo, e ele iniciou, já que já que o mundo todo tá com essa pandemia e o futebol ainda não voltou, ele já aproveitou para para ele começar o serviço militar na Coreia do Sul, no país dele, para representar o país no exército da Coreia, né? E uma outra notícia é que a Confederação Brasileira de Vôlei encerrou a Superliga Masculina edição 19 e 20, né? Foi definido na reunião de hoje de manhã, ficou definido. Fizeram por votação, foi 8 votos contra 5 pela votação da continuidade pelo fim. Votação ou pela continuidade ou pelo fim. 5 clubes da Superliga votaram para continuar o torneio, e 8 votaram contra terminar o torneio. Esses 8 votos foi o Campinas, o Taubaté, o Ribeirão Preto, Itapetininga, Caramuru, Maringá, Sesc Rio de Janeiro, e a comissão de atletas que votou também. Os 5 times que votaram contra essa decisão: o Cruzeiro, Minas, o América, o Blumenau e o SESI São Paulo. Ou seja, foi por causa que o esporte está num momento difícil dessa pandemia, então eles decidiram encerrar para bem dos atletas e para bem dos times, né? Tinham decidido hoje, ok? Bom, e a outra notícia é que o Goiás programa voltar aos treinos, mas com apenas 4 jogadores em campo de cada vez. Não vai ser aqueles treinos que tem o grupo inteiro, óbvio, né? Que para evitar o contágio, para não compartilhar o contato pelo coronavírus, né? Por causa disso, o Goiás vai programar a volta aos treinos só com 4 jogadores em campo de cada vez, só para ter aquela noção de treinar 4 cada. Tem um grupo de 4, depois treina outro para ficar mais organizado. Uma ideia boa também, hein? E agora vamos falar de esporte, né? Primeira vez que eu vou falar do eSports aqui, que é os esportes eletrônicos. Que é a Stay and Play Cup, que é o torneio da FIFA, que eles arrecadaram mais de 5,24 milhões em doações às instituições devido à pandemia do coronavírus. Esse torneio que reuniu jogadores de times como Chelsea, Copenhagen, Atlético de Madrid, Real Madrid, Lyon. Tem outros que eu não vou
Real Madrid até também, Real Madrid, Liverpool, enfim, outros times também, né? E o ganhador foi o Darami do Copenhagen, que ganhou esse torneio. Esse torneio foi uma instituição, foi uma ideia do FIFA 20 de pegar os jogadores profissionais, tipo João Félix, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, para fazer esse torneio para representar seu time, jogando com seu time no FIFA 20. E o vencedor foi o Darami do Copenhagen, né? Uma ação muito boa da FIFA de doar 5,24 milhões. Tanto que até tá tendo o campeonato de Fórmula 1 virtual também, online, com os pilotos também, para fazer esse negócio de arrecadar também. E o Leclerc ganhou a segunda vitória no GP da China virtual. É. Só pra vocês terem noção que agora, como que não. Como que os esportes não estão. Tá tendo sua rotina normal, tem melhor fazer esses torneios aí virtuais para pelo menos, né, tirar um pouquinho disso. Bom, vamos pro debate aqui, né? Bom, essa notícia do som, essa notícia já era óbvia de acontecer dele fazer o serviço militar na Coreia, porque ele ainda não tinha feito o serviço militar na Coreia, então ele ainda não tinha iniciado o serviço militar na Coreia, tanto que teve o negócio da Copa do Mundo, se eu não tiver me enganado, dele, que se ele não fizesse o serviço militar do país dele, ele não representaria a Coreia na Copa do Mundo, né, de 2018 na Rússia. Então aqui acho que ele até topou e iniciou hoje o serviço militar, como que o mundo está em pandemia, melhor iniciar o serviço militar do que ficar só em quarentena, né? E também agora da Confederação Brasileira de Vôlei. Bom, olha, para mim, poderia sim continuar a Superliga Masculina, mesmo se não tivesse data, mesmo podendo acontecer em junho, julho, até agosto, a gente não sabe. Poderia ter, eles poderiam ter encerrado na quadra mesmo, né? Mas essa decisão, como que foi 8 votos a 5, não teve muito o que discutir, né? Lembra que o Taubaté que é o atual campeão da Superliga, votou para o torneio não continuar, né? Então, foi uma até decisão boa da confederação da confederação de encerrar a Superliga masculina. Eles já tinham encerrado a Superliga feminina de vôlei em março. Eles já tinham encerrado também, fizeram a mesma coisa, fizeram uma reunião em votação e decidiram que não iam encerrar a Superliga masculina, a feminina 19 e 20. E agora, a Superliga masculina também encerrada. Só que a gente ainda não sabe quando vai poder voltar Superliga masculina edição 20 e 21, a gente ainda não sabe, né? Pode ser que seja quando acabar a pandemia ou quase mais para frente, perto do final do ano, a gente ainda não sabe. A gente vai ter que ainda esperar uma posição da Confederação Brasileira de Vôlei para decidir e de reuniões para ver o que vai ficar definido, né? Então a gente ainda não sabe o que vai acontecer com a Superliga da próxima edição, né? E agora essa notícia, eu comentando, né, a notícia do Goiás, programa voltar aos treinos. Uma ideia muito boa, né? De voltar aos treinos apenas com 4 jogadores em campo de cada vez, pelo menos para reduzir o contágio, para não ter muito contato entre os jogadores e ficar só 4 jogadores em campo de cada, para não ter o grupo inteiro treinando e até a comissão também, para não ter aglomeração. Isso foi muito bom da parte do Goiás ter feito essa decisão de programar a volta aos treinos. A gente ainda não sabe quando vai voltar aos treinos. Não, eles estão programando, só que talvez eles voltem os treinos ainda essa semana ou na outra, ou esses outros dias até em maio. A gente ainda não sabe, né? Mas uma decisão muito boa do Goiás para evitar para pelo menos evitar que a doença se propague e não ter
a aglomeração do grupo inteiro, né? Uma atitude muito boa do Goiás também, em relação. E a notícia do torneio de esporte, uma iniciativa boa, né? Para pelo menos para interagir com o público nessa quarentena, que tá todo mundo difícil, todo mundo não aguentando mais ficar em casa, né? Muito difícil. De fazer essa Stay and Play Cup, torneio de cada jogador jogando em casa, tendo transmissão e arrecadar para as instituições sociais no mundo afora, para ajudar no combate ao coronavírus, né? Uma ideia muito boa que arrecadou 5,24 milhões em doações. Isso foi muito bom, assim, da parte da EA, do próprio, até do game mesmo, a EA e a FIFA promoverem esse torneio. Muito bom, até, de chamar os jogadores, pelo menos para jogar um videogame contra os outros, pelo menos para ficar meio para se divertir em meio a essa quarentena, né? Muito boa essa decisão, né? Muito bom. E ainda mais eles doaram muito mais. Ainda mais eles terem doado muito dinheiro para ajudar as instituições sociais no mundo afora. Muito bom. Isso que a EA e a FIFA fizeram para querer doar e conseguir ter conseguido um número maior de doações também. Isso foi impressionante por parte da EA e do FIFA, né? Bom, eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que ainda hoje eu vou anunciar o horário das novas edições a partir de amanhã. A partir de amanhã começa o horário da nova edição. As lives se mantêm as mesmas, não tem troca de horário. Só quando eu voltar à escola, quando voltar às aulas, mesmo tendo lição aqui em casa, dependendo, a gente não sabe quando vai acabar a pandemia, esperar eu ver como é que vai ficar em relação a isso. Eu tenho que ter um planejamento e eu vou anunciar os horários também. Lembrando que não vai ter edição de manhã quando voltar minhas aulas, só vou recapitular, não vai ter edição, porque senão vai ficar muito. Vai ter muito vídeo, aí vocês não vão conseguir assistir. Por isso que eu deixei 2 edições para vocês. E se caso eu voltar para o colégio, vai ter apenas uma edição por vez. De segunda a sexta, uma edição por vez à noite, que eu vou determinar ainda o horário, talvez, né? Para voltar. Se caso, quando eu voltar no colégio ainda. Mas aí nas férias também a gente não vai. Nas férias do final do ano a gente não vai ter edição de manhã, vai ter só edição tarde e noite. Mas depois eu anuncio para vocês os novos horários da edição de segunda a sexta, né? Para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. A gente se vê na edição de hoje à noite. Mesmo horário também, 9h30. Vai continuar sendo 9h30 da noite de segunda a sexta, as edições de noite. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Para vocês tenham uma ótima tarde. A gente se vê de noite, às 9h30 da noite, com o Max Sport News edição noite. Com as últimas notícias dos esportes mesmo estando essa pandemia. E quarta-feira também vou ver vocês, vejo vocês, quem quiser, vai ter live 8h30 da noite. Mate Sport News ao vivo em live 8h30 da noite, para vocês acompanharem as notícias do mundo dos esportes, ok? Bom, a gente se vê, até a próxima, abraço, se cuidem nessa quarentena, lavem as mãos, fiquem em casa, né? E que Deus abençoe a vocês. A gente se vê hoje à noite, 9h30. Abraço. Valeu!